Fala pessoal, tudo bem? Chaka aqui mais uma vez, com mais um vídeo. Desta vez o assunto será CVD, esta ferramenta poderosa que vai mudar a forma que você entra e você sai de suas operações no Bitcoin e em qualquer ativo do mercado financeiro. Vamos à abertura do nosso vídeo, já já a gente volta. Muito bem, a gente está de volta agora e vamos direto ao assunto, porque a gente quer ser o mais rápido possível. Nós já cobrimos acerca de order flow, footprint, nós cobrimos sobre TPO e agora é a vez do CVD. E a cada ferramenta que a gente introduz aqui, a cada ferramenta que nós explicamos e trazemos para vocês, vocês vão aumentando o leque de vocês de ferramentas que irão anular uma possível entrada sua ou confirmar uma entrada. Então dê muito valor, dê muito valor. E nós não escolhemos o CVD por uma questão de sorte ou aleatoriedade. Não. O CVD é, sem dúvida, uma das ferramentas mais importantes do mercado que as pessoas não se atentam e, na maioria das vezes, nem entendem o que é. Eu, pessoalmente, posso lhe dizer para vocês que eu não entro numa operação se o CVD não for primeiramente conferido por mim. Tá bom? Então vamos a ela. CVD e divergências. CVD, cumulativo e volume delta. A primeira coisa que tem que se entender é: o delta é calculado usando ordens a mercado. Interessante. CVD é a abreviação de cumulativo, volume, delta. Português, volume, acumulado, líquido. O CVD é um indicador que monta um gráfico, esse aqui, ó, a partir do resultado líquido de cada tempo gráfico. Não importa o tempo. 4 horas, 1 hora, 1 mês. Embora que comece a ficar difícil medir isso tudo, mas você pode usar em qualquer tempo gráfico. Eu, pessoalmente, curto muito usar os 15 minutos, 5 minutos e 1 hora. Tá bom? A partir do resultado líquido de cada tempo gráfico. Ou seja, velas com o resultado líquido da venda e compra a mercado. O CVD nada mais é do que calcular venda menos compra. O resultado é o delta. O CVD é formado pelo gráfico plotado de delta. Nesse caso aqui, nós temos um delta negativo nessa vela de 5 minutos. Esse aqui positivo, esse aqui negativo, esse aqui negativo. Ou seja, por exemplo, nesta vela aqui, acho que está batendo aqui, mais ou menos aqui ou aqui. Agora não tenho muita certeza, olhando por aqui nós não temos uma régua. Mas vamos dizer que se for essa vela aqui, ela imprimiu um delta negativo. Ou seja, a pressão vendedora foi maior que a pressão compradora. O valor líquido daquela vela foi esse negativo aqui. E assim consecutivamente. Se a pressão vendedora ela for maior do que a pressão compradora a mercado, então ela printa, ela imprime, ela cria uma vela daquele modo, seja negativo, seja positivo. Como o CVD é calculado? Neste gráfico de 5 minutos, o CVD está em menos 144 milhões. E ao lado, o delta imprime uma vela negativa de menos 8 milhões e 800 mil dólares. Em sequência, o CVD cai para 153 milhões. E em seguida, o delta imprime uma vela de 850 mil dólares, aumentando o CVD para menos 152 milhões. Vou explicar para vocês aqui agora bem facinho. Aqui nós temos, aqui é onde nós começamos, o marco zero, menos 144 milhões de CVD. Essa aqui é a barra de CVD. Essa aqui é a barra de delta.
Então, como nós explicamos aqui, nós tínhamos 144 milhões de CVD, ou seja, um acumulado do volume líquido desta sessão. Estamos em negativos menos 144 milhões. E aqui nessa velinha de 4 ou 5 minutos, eu não me lembro agora ao certo, acho que é de 5 minutos. 5 minutos. Nós imprimimos uma vela de menos, uma vela negativa de 8 milhões e 800 mil dólares. E aí o CVD automaticamente muda para 153 milhões de dólares. E ele faz esse movimento aqui que nós estamos vendo. E é daí que vem essas linhas do CVD. Tá bom? É o acumulado, seja positivamente, seja negativamente, do delta a mercado. Tá bom? E aí, consecutivamente, veio para 850. Ele imprimiu uma vela positiva. E aí nós aumentamos, são valores redondos. E assim consecutivamente, tá? Tem muito segredo. Na verdade, o CVD adiciona e remove delta, ok? É ideal verificar o delta até mesmo antes do CVD, pois deste modo é possível se antecipar ao movimento que está por vir. Com o tempo você vai se acostumar, mas nós pessoalmente, da Tradeiros, nós costumamos avaliar até mesmo o delta. Por isso que ele está aqui no nosso gráfico antes mesmo do CVD. Porque como ele vem primeiro e o CVD ele é plotado após, ele é um cálculo dessa base total, eu curto muito olhar o que está acontecendo, quem está ganhando, quem está fazendo um bom trabalho. Nesta correção, neste momento de queda, os ursos, os vendidos ou os vendedores estão fazendo um bom trabalho. Quando o mercado está em queda, eu quero ver se no caso eu quero a continuidade daquele movimento, eu quero obviamente ver o delta e o CVD caindo, obviamente, né? Principalmente o delta. Então, por isso eu uso muito o delta, até mesmo antes do CVD. Vamos continuar? As ordens limite são consideradas passivas. Porque são passivas, ou seja, elas reagem. Então é muito importante a gente ter essa diferença do delta do mercado, das ordens a mercado em si, né? Que a gente consegue montar várias estratégias baseadas nesse delta. Enquanto que, bem, vou repetir, as ordens limite são consideradas passivas, enquanto que as ordens a mercado são consideradas agressivas. As ordens agressivas são as que de fato movem o mercado, pois elas implicam um senso de urgência no mercado. Obviamente, se o mercado fosse todo feito de ordens a limite, o preço nunca ia subir nem descer. Os vendedores iam ficar aqui, ó, tô aqui vendendo. Os compradores iam ficar aqui, ó, tô aqui comprando. Se não entrar ninguém aqui no meio para oferecer, para capturar, na melhor, essa liquidez, o preço nunca vai funcionar. Tá bom? As divergências de CVD são muito poderosas, porque podemos ver o que as baleias estão fazendo silenciosamente, deste modo criando armadilhas. Eu acho que isso aqui combina um pouco com o que eu falei aqui no início. As ordens limite são consideradas passivas, enquanto que as ordens de mercados agressivas. Essa diferenciação, você conseguir enxergar isso separadamente, você consegue ver alguns movimentos que acontecem meio que na surdina, né? Você vai cansando uma das forças, seja compradora, seja vendedora, e aí, do nada, quando você menos percebe, o preço estoura para cima ou para baixo. Queremos ver as divergências serem criadas ao longo de um período de tempo razoável. Normalmente, essas divergências, pessoal, eu costumo observar elas em tempos gráficos, seja pequenos ou grandes, mas eu não vejo assim, uma vela subiu, a vela seguinte subiu, a outra caiu. Não, não, não. Mesmo que seja em gráficos de 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos, eu preciso ver uma continuidade, uma estrutura de mercado sendo formada para que a minha avaliação seja mais precisa, tá bom? Então, por isso, a gente precisa de um período de tempo razoável, um pouco maior. Ao invés de uma queda repentina no preço ou um pavio, não, de uma ou duas velas isoladas. Não, de maneira alguma. Além disso,
Como o CVD é calculado usando a vela inteira, analisamos as divergências usando a vela inteira, ou seja, corpo e pavio. Uma coisa que vocês vão se deparar com essa dúvida é: eu vou medir o preço e as divergências do preço com o CVD usando o pavio ou usando o corpo do candle, da vela? E assim como nós vimos aqui no slide anterior, nós temos o pavio e eles são calculados com o pavio. No caso, o delta e o CVD, o preço também deve acompanhar com o pavio, tá bom? Vamos aqui para alguns exemplos. Isso aconteceu hoje. Inclusive lá no grupo Tradeiros eu postei em algum momento da manhã que eu estava entrando nessa movimentação, né? Assim que ele formou esse recuo e ele testou aqui a área da Fibonacci, e também capturando aqui um pouco da liquidez desse movimento delta, eu comecei a notar em que momento eu deveria sair do mercado. E foi quando o preço ele subiu aqui. Em algum momento desse gráfico, eu comecei a fechar minhas posições de long, porque hoje eu estava em busca de 3 operações. Uma delas era essa, a outra era no semanal, que foi aqui, e uma terceira que o preço acabou não atingindo ainda. Na verdade, esse preço aqui foi testado e foi feito aqui um FR aqui, mas o terceiro ainda não foi, e meus alarmes estão preparados para caso isso aconteça. Mas foi nesse momento, e essa é a importância do CVD. Nesse momento aqui, eu notei que o CVD aumentava, né, razoavelmente, e o preço não. O que isso queria dizer? Que pessoas estavam longando esse movimento, nesse momento aqui, estavam longando, estavam aumentando as suas posições de long a mercado. Porém, o preço praticamente não se movia, né? Há uma divergência. O preço em queda, pelo menos o topo, e o CVD aumentando. Isso quer dizer que o preço não subia porque havia ordens a limite aqui, absorvendo essa agressão ao book de ordens, né? Da corretora Bybit. Nesse momento, eu vi essa fraqueza e eu vi que eu deveria fechar a minha posição. E vou lhe dizer, eu não entrei, mas era possível, inclusive, entrar em uma posição short aqui, o que seria bem sucedida. Porque estava muito na cara que o movimento não estava conseguindo manter fazendo um bom trabalho. Como eu mencionei em algum momento atrás aqui dessa apresentação, quando o preço ele cria uma tendência, por exemplo, aqui de queda, você quer ver o CVD e outras coisas, como o Open Interest, acompanhando essa movimentação. Quando o preço cai e o CVD não cai, você vai começar a notar que aquele movimento está perdendo força, né? Ou aquele movimento ele está sendo absorvido por grandes instituições que querem a reversão daquele momento e querem capturar e querem armadilhar aquelas pessoas que estão patrocinando a mercado aquela movimentação. E o que aconteceu aqui nada mais é do que exatamente isso. As instituições estavam aqui segurando o preço, absorvendo, e aqui as pessoas estavam longando a mercado. E o que acontece? Você acaba exaurindo a energia dessas pessoas, as ordens a mercados acabam perdendo o gás e o preço cai com grande intensidade, até porque chega em um momento, possivelmente aqui foi o higher low, aqui ele tentou, podemos dizer que foi por aqui,
essas pessoas começaram a ser liquidadas por aqui, estopadas, e obviamente essas pessoas sendo estopadas, elas acabam formando um impulso ainda mais forte de queda da movimentação, tá certo? E aí chega um momento também que o mesmo acontece. As pessoas acabam, essa movimentação acaba perdendo um pouco da pressão vendedora, as pessoas começam a realizar as suas posições, as baleias que estavam aqui, eles conseguiram realizar e atingir os seus alvos. Numa próxima oportunidade, nós vamos entrar nesse assunto de como você pode identificar a realização dos lucros. E, obviamente, quem faz parte da nossa comunidade tradeiros, eles, obviamente, têm essas informações muito mais mastigadas, porque a gente está sempre apresentando essas informações para essas pessoas em outros e outros indicadores que nós temos acesso, tá certo? E aqui a gente consegue ver uma divergência, né, também do mesmo modo. O mesmo gráfico em questão de alguns minutos. Nós tivemos o rebound aqui do preço, né? O preço sobe, depois ele vem para um reteste desta movimentação. Mas se você notar, aqui não é exatamente uma divergência, mas você nota que há uma discrepância, né, dessa movimentação de baixa. Porque normalmente as pessoas estão vendo esse movimento cair, elas começam a shortar, só que se eles conseguirem enxergar o CVD, elas notariam que os shorts estavam fazendo muita força, mas o preço ele não estava conseguindo cair com a mesma proporção, né? Alguns chamam isso de hidden divergence, né? Mas eu não sou muito fã de hidden divergence, mas podemos considerar que há uma discrepância aqui da força a mercado em shorts e o preço não estava seguindo do mesmo modo, correto? Vamos para mais uma. Aqui do mesmo modo, aqui sim, uma divergência. E, se eu não me engano, isso aqui aconteceu antes dessa movimentação anterior. Foi aqui mais atrás, né? Nós tivemos aqui o preço tentando retestar o topo, long sendo abertos a mercado, criando um aumento exponencial dos longs e do CVD, porém o preço não conseguia reproduzir a pressão compradora. Por fim, o que acontece? O preço cai e, mais uma vez, a divergência é fundamental para o resultado. Então é isso. Não é simples, não é complicado, é bem simples e é muito fácil. Se você examinar o seu gráfico, você vai achar muita divergência, você vai ver que muitas entradas que você fez ou saídas, você observando o CVD, vocês poderiam prolongar ou antecipar uma movimentação que não foi muito agradável a vocês, não é verdade? Mais uma aqui. Nós tivemos aqui o preço um pouco num tempo gráfico maior. Nós estamos aqui no tempo gráfico de 1 hora. E aqui eu puxei um gráfico de 21 dias. Só que aqui nós temos cerca de 1 semana. Você vê o CVD aumentando muito e o preço não respondia à altura. Aí ele acaba criando um FR aqui. E, obviamente, o preço ele não consegue subir muito porque havia um bloqueio aqui de ordens a limite, ok? Dando o primeiro sinal de que os bulls, os touros, não estavam conseguindo fazer um bom trabalho. O preço, então, faz a sua correção normal. E aí, se você deseja fazer uma entrada neste trade, o que você notaria era: eu vou esperar uma volta, né, um repique desse preço, um reteste pelo menos na área da Golden Pocket, né, da Fibonacci, ou de Delta. Se nós dessemos um zoom aqui, não é possível aqui na apresentação, mas aqui eu consigo já enxergar que havia um Delta positivo,
ou seja, muitas pessoas presas ali naquele momento, que longaram essa operação, né? E, obviamente, elas acabariam ajudando o preço a cair. E foi exatamente isso que aconteceu. O preço foi lá, revisitou aquela área de delta juntamente com o Fibonacci e, mais uma vez, o CVD plotou um aumento de CVD, criando uma divergência bearish, né, uma divergência de queda, e o preço caiu. E seria um trade muito fácil, por quê? O stop estaria logo aqui acima, muito fácil, né? E nós teríamos toda essa área aqui de proteção de pessoas querendo sair de suas operações. E com um alvo bastante interessante, né? Porque ele pode vir buscar preços muito mais abaixo. Um risco mínimo para um lucro bastante interessante. E aqui eu plotei, para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu fiz aqui esse gráfico para vocês entenderem. Vocês podem, inclusive, copiarem isso e guardarem, e imprimirem isso e colocar ao lado do screen do seu computador, que é as variações e você poder notar bem como e por que acontecem essas reversões de preço, né? Nós vemos aqui a carência da agressão de mercado, que é quando o preço ele cria novos topos e o CVD não consegue criar um topo. Ou, na tendência de baixa, o preço ele forma novos fundos, mas o CVD não. E isso normalmente é um sinal de exaustão daquela tendência, seja de alta, seja de baixa. E você, logo após de identificar isso, você pode montar a sua estratégia e seja entra na sua operação, ou realiza o seu lucro, ou abre uma posição de short, ou abre uma posição de long, entende? Ou seja, preço cria novo topo, fundo, mas o CVD não. Não há, neste caso, agressão de quem controla o mercado. Ou seja, eles não estão, os detentores daquela tendência não estão fazendo um bom trabalho e não formam novos topos ou fundos. Esta falta de participantes acaba que dá a entender e significa a exaustão daquela tendência. Entendem por que o CVD e a análise de divergência é tão importante? É muito importante. Eu vejo as pessoas muito falarem sobre as pessoas estão comprando a mercado, eu vou vender. As pessoas estão shortando a mercado, aí eu vou comprar. Isso não quer dizer nada. Você tem que entender e tentar dissecar, né? E montar um caso, montar uma investigação do histórico do preço. Quando você consegue perceber, e por isso eu disse que essa análise deve ser feita a médio prazo, ou um período razoável, você ter no seu gráfico a plotagem de vários candles, para que você possa fazer um cálculo um pouco melhor, né? Para ter uma leitura melhor e ter um contexto melhor daquela situação e criar ali um consenso de trade, se vale a pena ou não e por que o preço está reagindo daquela maneira. Por outro lado, nós temos aqui a estratégia, aqui nós temos a exaustão, a divergência que é causada por exaustão e acaba, obviamente, todas elas criando uma reversão de preço. E nós temos aqui aquilo que consideramos uma absorção por ordem limite, que nada mais é do que uma estratégia das baleias, dos manipuladores, dos grandes capitais, né? E normalmente acontece assim, né? O preço não consegue formar topos ou fundos maiores, né? Mas o CVD sim. Eles começam a alongar o rompimento e é uma coisa muito perigosa. E por isso que trade, rompimento é muito perigoso. É muito perigoso. Porque você pode cair numa armadilha dessas baleiras. Porque aí o CVD ele dá esse sinal de aumento exponencial, mas o preço não. Né? Ou seja, ordens limites ficam aqui só absorvendo as suas ordens a mercado naquele pensamento moonboy de que o preço vai subir, e você vai ficar para trás. E o mesmo na tendência de baixa, quando o preço ele cai e ele forma um topo um pouco maior e não consegue dar prosseguimento, mas as pessoas
continuam shortando a mercado, mas o preço não se move, né? Ou seja, CVD cria novo topo ou fundo, mas o preço não. Compradores ou vendedores agressivos atuam usando toda a energia que possuem, toda, mas são absorvidos por grandes players em ordens limits. Normalmente geram o famoso FR ou armadilhas. Logo, logo a gente vai explicar para vocês, ou então, para quem tem acesso lá à nossa comunidade, que aliás vai ser aberta a partir desse fim de semana para o público em geral, vocês vão entender muito melhor o que é esse FR. Bem, pessoal, por hoje é só. Estamos aqui com cerca de 25 minutos de vídeo. É um prazer enorme mais uma vez compartilhar mais informações com vocês. Peço encarecidamente para deixar o seu like, para deixar o seu comentário, para compartilhar com seus amigos. Assine aí o nosso canal. Marque lá o sininho para que você seja informado. Porque se vocês pensam que é fácil criar esse conteúdo, não é. Não existe praticamente conteúdo assim no Brasil. E para criar uma metodologia, uma didática fácil, é muito complexo. Principalmente para mim, que não fui completamente educado em português. Grande parte da minha educação vem do inglês. Eu confundo muito as palavras. É muito difícil. Assim como o meu amigo Maroja, que tem que me corrigir a todo instante. O meu português totalmente divergente. O meu português e o inglês, eles se degladiam, né? Às vezes a pressão do meu inglês é maior, às vezes é do português. Enfim, se você puder, deixe o seu like, deixe o seu comentário, assine o nosso canal, marque o sininho. Eu vou ficar muito grato a todos vocês. Gente, não se esqueçam, por último, dá o pause no vídeo, leia o disclaimer, sempre lembrando que operar no mercado é uma coisa muito séria, requer muita dedicação e, obviamente, estamos aqui para ajudar vocês, não a dar recomendações ou sinais, não, mas para ensinar vocês a andar com as próprias pernas. Tá bom, pessoal? Um grande abraço, até o próximo vídeo.